Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, sorrindo pra vida. Deus abençoe você. Hoje é 20 de março, minha gente, sexta-feira. Estou aqui de volta. Ontem eu estava um pouquinho fora aqui, mas nos trabalhos, nos bastidores, né? Da obra de Deus, dessa missão linda que é a Canção Nova. Acompanhei um pedacinho do programa de ontem. Estou com vocês nessa missão de evangelizar. Como a nossa programação tem sido especial, né? E a gente tem recebido de você que acompanha essa programação, que mantém essa obra no ar, o carinho, né, nas redes sociais, contando como está sendo esse trabalho nesse tempo da Canção Nova, né? Como está sendo uma forma de você se abastecer da fé, de ter esperança, de ter confiança, né? De aumentar aí a esperança e a confiança em Deus nesses dias de grandes notícias, notícias que vão aí perturbando às vezes o coração, né? Vai querendo roubar a nossa paz, mas a nossa paz está firmada aonde? Aonde? No Senhor. Ele é o nosso Deus. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Vou abraçando aqui de longe, né? Abraçando de longe. Primeiro, com carinho, os nossos colaboradores, missionários por trás das câmeras, porque graças à dedicação deles, esse programa chega até a sua casa, viu? Um beijo aos nossos sócios, evangelizadores que mantêm esse canal no ar 24 horas. Você que está aqui no Brasil e fora do Brasil. Muitos acompanhando em várias realidades, né? Países que realmente já estão em quarentena, dentro de casa, a pedido realmente do Ministério da Saúde local ali, né? Pedindo mesmo consciência, especialmente aos idosos, para se cuidarem. É tempo de ficar quietinho aí em casa, não é assim? É isso? Você que está aí, Deus abençoe. É tudo cuidado para que daqui a pouquinho passe tudo isso, porque tudo nessa vida passa, o que não passa é o nosso Deus. Para fazer companhia para você nessa manhã, não estou sozinha não. Juliana de Paula já chegou aqui. Bom dia, Ju. Bom dia, Paula. Alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida, com esse povo lindo de Deus, muita gente nos acompanhando, mais do que nunca, graças a Deus. Eu tenho certeza que o povo está tendo toda a consciência, sempre dizendo, a gente sai, porque a gente precisa vir, né, para os programas, para estar com você em oração, mas logo saindo daqui a gente vai para casa, né? Volta para casa para se cuidar. Volta para nossa casa para se cuidar. Mas é um tempo, estamos no tempo da Quaresma e o Senhor nos proporcionando também um período em que a gente pode se recolher verdadeiramente em oração, em intercessão uns pelos outros e pensando um pouco também naqueles que não têm uma casa, um teto, né? Porque tem muita gente também que estão nas ruas, não tem um lugar para se abrigar e aí estão convivendo uns com os outros e pensando também nessas pessoas, né? Nos movimentando também para que outras pessoas também possam encontrar um lugar, rezando, mas também de alguma forma a gente procurar saber como pode ajudar. É isso mesmo. Estava ouvindo agora de manhãzinha uma campanha que estão fazendo do Porteiro Solidário. Achei muito legal. Em várias cidades, especialmente as grandes metrópoles do nosso país, muitos idosos moram em prédios e tem o porteiro, que é sensível. Aí é para chamar a atenção do porteiro solidário, que vai ficar aí de olho de um vovô, de uma vovó, que às vezes precisa de uma compra de um remédio, né, de alguma coisa, se ele está bem, né? E o bonito também, porque graças a Deus existem muitos idosos, né, no nosso Brasil, eles estão em casa nesse período, né? A gente espera que vocês estejam se cuidando. Verdade. Os vizinhos solidários, cadê os vizinhos solidários, né? Que vão olhar, a gente tem visto aí pela internet também aquela plaquinha eu vi num elevador dizendo, olha, senhor, estamos à disposição, olha o nosso telefone. E bem assim no vidro, no espelho do elevador, para dizer, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Chegou a hora, né, gente, do testemunho concreto para cuidar daqueles que precisam de cuidado nesse tempo. Todos nós, lavando a mão, tenho lavado muita mão, eu cuido da minha mamãe, né, lá em casa, lava a mão, melhor coisa, e a coisa boa, sabe, vou colocar você na conversa, a coisa boa é que é sabão é a melhor coisa que tem, né? Lava com sabão a mão ali, olha, lava bem lavadinho, eu nem sabia que precisava lavar o dedo assim, ó, até essa parte, as unhas, né? A mão, o punho, gasta um tempinho ali, a gente vai rezando um Pai Nosso, deram até essa dica, né? Mesmo. Lava aqui, deixa tudo lavadinho.
cuidou de uma coisa, já percebeu, vai lá, volta de novo, lava a mão quando puder, sem neura, mas realmente com muito cuidado. Bem-vindo, Sapo. Maravilha, temos que vigiar, né? Aquilo que você falou, daqui a pouco tudo passa. Inclusive, para aqueles que gostam do meu trabalho, eu vou estar afastado também, né? Eu perguntei, o que o senhor está fazendo aqui? Vou estar um pouquinho afastado aí, justamente para precaver tudo, né? Temos que obedecer, vamos obedecer. Né? Eu falei para a Paula que eu vou chegar em casa hoje, vou jogar a chave fora e vou fechar o olho para não saber onde ela caiu. Entendeu? É uma figurinha, gosta. Maravilha. Também. Beijo para Silvana, isso mesmo. Isso, daqui a pouco nós estamos de volta. E Silvana cuida do Sapo, tá bom? Isso, vamos e o ficar em telefone família. está à disposição para qualquer coisa. Que Sim, tem o e-mail, qualquer coisa, Instagram, Sapo CN. Se precisar de alguma coisa, é só passar uma mensagem aí que a gente responde. Uma bonita iniciativa aqui da Fundação João Paulo II, também na consciência. Vou pôr a Val agora na conversa. Bom dia, Val. Bom dia. Na consciência hoje, a partir de hoje, os nossos colaboradores, eles já estão liberados. Aqueles que fazem parte do grupo de risco, são mamães, são aquelas que estão amamentando, os idosos, para ficarem em casa, ou aqueles que estão fazendo tratamento oncológico, para se cuidarem, porque nós podemos, né, levar alguma resfriado para eles, alguma coisa, então eles são um grupo de risco, vão se cuidar mais em casa. Bem-vinda. Obrigada, Paula. Bom dia, Sapo, bom dia, Ju, bom dia para todos que rezam com a gente. Eu dizia para os colaboradores aqui do jornalismo ontem, a gente fez uma reunião brevezinha. Todos os dias no jornalismo já é rotina, né? A gente tem reunião de pauta e tudo mais para traçar os direcionamentos daquilo que vai para o jornal. Mas tivemos, antes dessa reunião, um momento com todos e a gente dizia assim que a Canção Nova ela existe para esses tempos. Nós existimos para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não é a segunda vinda do Senhor, acredito que não, mas são sinais. E a gente precisa se preparar com isso que a Paula falou, com solidariedade, com amor, com muita oração, com muita esperança, porque realmente a esperança a gente não pode faltar ao nosso coração, a fé não pode faltar ao nosso coração. É agora a hora de nós nos reconhecermos como irmãos, como cristãos. Como é que a gente vai reconhecer quem são os cristãos? Onde está o cristianismo? Onde está o amor mútuo, o amor fraterno? Onde está a honestidade? Não é verdade? De tantos comerciantes, daqueles que podem de alguma forma também ajudar a população. Onde está a generosidade? Está tudo isso dentro de nós e agora é a hora. E como eu dizia, a Canção Nova existe para esses tempos, mas a Canção Nova é muito mãe. Então, ela nos prepara na fé. Nós temos o profetismo deste tempo, mas nós temos também as precauções desse tempo. Que não isso pode que depende faltar. de nós, né? Porque depende de nós. Nossa parte. A nossa parte, uma responsabilidade pessoal que cada um de nós precisa ter. Para que eu possa preservar a Paula, eu preciso ser responsável. Para que a Paula possa me preservar, ela também precisa, e assim, cada um de nós. E é claro, como a Paula falou, aqueles que a gente percebe que estão num grupo de risco, ou seja, tem uma saúde, por algum motivo, um pouco mais debilitada, a gente preserva, porque isso também é cristianismo, né? E a gente precisa viver desta forma. Então, seja muito bem-vindo, entre nesse movimento conosco, faça parte desse movimento, e aí você pode partilhando conosco. Todos os dias esse compromisso da Canção Nova sustentar você, sua família, na oração. Então, já começo convidando você, deixa aqui seu pedido de oração, nós estamos rezando por você, ofertando a Deus esses nossos sacrifícios, porque para nós é muita renúncia, chácara vazia, sim, coração de missionário dói, cancelar as missões. Então, tudo isso a gente vai ofertando a Deus também por amor a você. Deixa aqui suas intenções de oração, participe conosco, mas deixa aqui o seu testemunho. Muito importante. Partilhe com a gente. Tanta gente está dizendo, o povo está em casa, está acompanhando a programação. Olha, se eu fosse você, acompanhava toda a programação da Canção Nova. Tem gente fazendo pergunta, Paula, estou indicando, olha, tem o programa do professor Felipe Aquino, tem o programa Trocando Ideias. Assiste esse programa que você vai tirar essas dúvidas. Para ser feliz. Olha quem está aqui do meu lado. Bom dia, Sua bênção, padre. Deus abençoe e não resisti. Estou entrando no assunto. Vamos indicar também. Bem-vindo, padre. Eu quero já trazer um testemunho, o padre já vai partilhar com a gente. Esse é curtinho, porque eu achei lindo. Ela disse assim, olha, a Canção Nova, eu estou em casa, estou em quarentena, deixa eu pegar aqui direitinho o testemunho dela, mas ela disse assim, eu vim deixar o meu ofertório.
Eu estava acompanhando a Santa Missa e eu não posso ir à Santa Missa, é a Cileia. Ela diz assim: acabei de assistir à missa na Canção Nova. E eu agradeço muito a Deus porque aqui na minha cidade já não está havendo mais celebração eucarística. Estou em casa, mas eu fiz o meu ofertório através da transferência bancária para agradecer a Deus por esta canção nova tão linda que faz chegar até mim a presença de Jesus Eucarístico. E aí ela enviou o comprovante de depósito dela, do ofertório que ela fez. Ela entrou lá no nosso site, no contas.cançãonova.com e fez a transferência bancária para nós, dizendo: Val, esse aqui é o ofertório da Santa Missa que eu participei. Que iniciativa linda. Lindo, não é? Padre, muitos estão podendo acompanhar a Santa Missa somente pelos meios de comunicação. Que bom, Sim, que isso presente. É um privilégio, Paula. Claro que a participação ativa, a participação presencial é fantástica, mas em tempos como... é essencial, né? Mas em tempos como esse, no qual a própria Mãe Igreja, por ser prudente, por ter esse carinho com seus filhos, aconselha assim, né? A igreja pediu tudo isso por prudência. Por quê, Paula? Ontem eu estava refletindo com outro irmão sacerdote. A grande maioria, na maioria dos eventos, das missas que participa, são irmãos que estão na melhor idade, são idosos, idosas. E nós, padres jovens, a gente sabe que os jovens também têm esse potencial de transmissão, não é? Do vírus, do Covid-19. Imagina, um padre na missa, dando comunhão, pode ser motivo de transmissão, ou um ministro. Então a igreja é mãe, a igreja é prudente, a igreja não está desamparando os seus filhos, ao contrário. A igreja está dizendo: olha, nós vamos dar o alimento de uma maneira diferente, através da televisão, através da internet. Você que está em casa de quarentena, aproveita para assistir palestras na internet, como a Val bem disse, assistir os programas da TV Canção Nova, assistir ou tem um canal no YouTube, tem tanta gente boa que tem, as músicas da Juliana de Paula, lê o livro da Paula Guimarães, ouve as palestras dele. Põe o som do sapo assim, instrumental aí, só para você arrumar tua cara. Isso, tem meus clipes, tem muita coisa que você pode ver de gente boa. Então se encha, se abasteça. E claro, a gente tem que ser criativo nesse tempo. Não dá para ir à missa? Participa da missa de casa, leia a palavra, faça o texto, faça um jejum. Hoje é sexta-feira, dia de jejum. Seja criativo, mas não deixe de se conectar com Deus. Padre, a minha mãe mesmo ontem: filha, eu preciso me confessar. Aí eu disse assim: mãe, a senhora é um grupo de risco, né? Bem grande, né? A minha mãe faz hemodiálise, ela é cardíaca, ela tem assim uns 4, 5 pontos do grupo de risco, eu brinco com ela. E ela falou, eu disse assim: mãe, a senhora já pode fazer a sua confissão por intenção. A senhora já faz a sua confissão aí e quando puder, padre, não pode ser assim também? O senhor acha que eu orientei ela corretamente? Olha, do ponto de vista espiritual, afetivo, não tem problema você orientar assim. Agora, do ponto de vista sacramental, é claro que o sacramento só acontece quando a confissão é auricular, né? Você está diante do padre, do ponto de vista doutrinal, né? Você acusa os seus pecados e o padre te absolve dos seus pecados. Existem lugares nos quais ainda está acontecendo confissão, mas a igreja também prudentemente está pedindo essa suspensão, mais uma vez para proteger, sobretudo, os idosos, os vulneráveis, as crianças, quem está no grupo de risco. Então, claro, faz o seu propósito com Deus de se confessar. E passou esse tempo, né? Passou esse tempo, busca confissão. Busca confissão. Peça perdão pelos seus pecados, faça ali a sua contrição pessoal. O jejum ajuda muito nisso, é uma maneira de dizer para Deus, né, que você está arrependido, que você quer voltar para Ele. E, primeira oportunidade, passando essa tempestade, você vai procurar o sacerdote e então confessar os seus pecados. A preocupação dos idosos, da vovó e do vovô, é o tempo pascal. Porque no tempo pascal, né, que é a confissão que a gente desejaria. Por isso eu falei: olha, mamãe, nesse tempo, né, a senhora está aí guardadinha, claro. Daqui a pouquinho vai sair dessa quarentena e aí a gente procura rapidamente um sacerdote. Claro, com o propósito já de confessar, com essa intenção, isso é muito levado em conta diante de Deus. E também tendo a consciência que em circunstâncias atípicas, as direções também são atípicas, né? A gente precisa se adaptar para, de fato, proteger os fiéis, os idosos. E essa tempestade vai passar. Usa bastante isso aqui. Eu sei que até o vovô e a vovó hoje em dia... Já sabe mexer no celular, né? Já tem o seu celularzinho. Usa bastante para ouvir a palavra do Senhor. Baixa o aplicativo Liturgia Diária da Canção Nova para você ler todos os dias a leitura da missa. E olha, a Canção Nova nesses dias, né, Paulo? Ontem nós estávamos numa reunião falando sobre isso. Tem dias nos quais nós vamos ter 3, 4 missas transmitidas, né? Isso. O meu programa mesmo, Para Ser Feliz, que acontece todas as terças, de 8 às 9h30 da noite. Nesse tempo, nós vamos celebrar missas no horário do programa.
Nós não, eu vou presidir, né? Você vai participar. Isso é com o senhor. A gente vai participar. Eu vou presidir, você vai participar comigo, celebrar comigo, enfim. Mas para justamente levar esse pão. E você vai fazer a comunhão espiritual na sua casa, você vai acompanhar a leitura, a homilia. Mas olha, missa é missa, tá? Então, durante a missa na sua casa, você vai participar como se você estivesse na igreja. Eu me recordo, por exemplo, às vezes é difícil quando a pessoa está em casa. Quando eu fui ordenado padre, minha família, minhas sobrinhas, principalmente, que eram crianças mais novas, não estavam acostumadas, né, com o fato de ter missa em casa e de ter um tio padre. Então, no meio da missa, uma sobrinha falava, eu esqueci que eu tenho que fazer a escova no cabelo. Aí depois eu conversava, falava, filho, nós estamos na missa, é a mesma coisa se nós estivéssemos na igreja. Ela, tio, entendi. Então, pouco a pouco eu fui formando também, porque, em casa, o meu tio mesmo, não, é missa. Então, agora você está em casa, né? Mas é missa. Da missa a gente participa bem, a gente tenta prestar atenção nas leituras, a gente presta atenção no evangelho, na homilia, talvez até reserva aquele momento. Não, de 7 às 8, 7 às 7h45 está sendo, né? E eu vou assistir a missa pela TV Canção Nova, vai ser a minha missa diária, ou a minha missa dominical, tá certo? Olha, importante. Que bom, né, Val? Quanta orientação boa para quem está em casa. Quanta orientação boa, é isso mesmo. Quem puder participar, você já deu as redes? Eu não, vou repetir aqui, Tá vendo a né? vantagem de ter um padre no programa? Ó, já tira todas as dúvidas. Já tira as dúvidas ao vivo para todo mundo. Olha só, então participe com a gente também. Quero receber você, quero saber da sua participação. Nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com, esse é o nosso e-mail. Twitter e Instagram, @sorrindopravida. @sorrindopravida. Pode usar a hashtag sorrindopravida. Provavelmente o Padre Adriano vai dar outras pra gente ao longo do programa, Já tá bom? tem. Muitas dicas. Hoje, a hashtag de hoje vai ser forte, hein? Qual que é a Ai, hashtag? Olha, não sei se eu revelo agora. Não se eu revelar agora, vai que essa pessoa fala, já sei a hashtag. Já sei, não vou assistir. Acho que a gente podia revelar qual a palavra que a gente tem que... Olha, a palavra, será que eu revelo? Vou revelar. Brincadeira, anotar. gente. Marcos, capítulo 4, versículos do 35 a 41. Olha, eu vou ser honesto com você, filha. Eu tenho rezado com essa palavra desde a terça-feira. Tem mexido comigo, é a tempestade acalmada. E nós vamos juntos meditar essa palavra. E já adianto para você, nada de desespero, nada de pânico, nada de agitação. Tem solução para você, para mim, para o nosso mundo. Jesus está no barco, a gente acredita, tá certo? Então, já de manhã, mais uma vez eu digo, a gente vai assistindo notícias, né? E é missão das agências de notícias falar. E se o problema é esse, eles vão falar e trifalar, né? Mas a gente tem que se informar e depois viver um pouco, não ficar só na frente da televisão, não só, aconteceu Notícia, isso, aconteceu notícia, aquilo. notícia, né? Claro, porque senão a gente vai ficando agitado, né? E mais uma vez eu digo o que eu disse ontem, que eu tive em contato com uma pessoa lá na Itália, que mora em Milão, e ela me disse o seguinte, padre, a gente não está num tempo de guerra. O abastecimento dos supermercados não vai ser impedido. Aqui na Itália tem tudo, em todo lugar tem tudo. Porque no tempo de guerra o inimigo não deixa chegar a comida ali para a cidade. As coisas básicas. Então, né? sem desespero de querer comprar o mercado inteiro, sabe? Sem desespero. Claro, uma coisa que você precisa, que você pode, tudo bem. Compre, mas eu estou vendo, né, acompanhar também esse desespero de, eu tenho que comprar, eu tenho que estocar. Calma, nós não estamos em guerra. Estamos em guerra contra o pecado, contra o inimigo, contra o vírus, mas até os mercados estão mudando as regras, né? Eu estou vendo que daqui em poucos dias, poucas pessoas vão poder entrar, de poucos em poucos, com distância, com máscara. Então... É bom o senhor falar isso, porque isso impacta diretamente no projeto da M Almas. Ontem eu fui ao banco e aqui já em Cachoeira Paulista você só entra dentro da agência bancária, uma pessoa, se for no caixa eletrônica, uma pessoa de cada vez. E muitos estão tentando ajudar a Canção Nova, né? Nesse tempo. Olha, aí chegou a hora de aprender a mexer no celular, verdade. né, Val? Depois que eu até interrompi o padre, o senhor me perdoa, o senhor estava falando dessa... Já que a gente está falando de confissão, você está arrependido, depois eu já te absolvo. Me perdoa, né? Depois. Aí você conta o resto, os outros... Eu me lembrei quando o senhor falou dessa questão, né, de intoxicar de tanta notícia, né? Sim. É uma intoxicação de notícia. Mas tem coisas que são importantes. E algo que é muito importante para a família Canção Nova é a manutenção dessa obra, Claro. né? E aí ontem eu fui ao banco e também fui impedida de entrar, né? Tinha uma fila enorme fora do banco, uma pessoa de cada vez. Eu fiquei imaginando as pessoas que amam a Canção Nova e que querem colaborar e terão dificuldade de ficar no sol, ali fora, esperando, né?
E, Val, como é que eu poderia dar a dica de quem está em casa, vou deixar você também ajudar, a quem ama a Canção Nova e sabe da importância de manter esse canal no ar? É verdade, agora, mais do que nunca, como a Paula diz, é a hora de quem ama. Então, quero convidar você a acessar o nosso site, o contas.cançãonova.com. Inclusive, os novos sócios, atenção, novo sócio. Você ainda não tem boleto na tua casa, ainda não tem o carnê, ainda não tem outros meios de contribuição, a não ser que você tenha feito débito automático ou cartão de crédito, né? De repente, essa foi uma das suas opções. Mas você pode, sócio, mesmo que você não possa sair de casa para fazer a sua contribuição, você pode nos oferecer a sua ajuda através da transferência bancária. É importantíssimo, inclusive porque nós queremos sustentar a evangelização. Mas de que forma, Val? Por exemplo, nós estamos aqui no Sorrindo para a Vida. Estamos fazendo o possível para manter a programação ao vivo. Esse final de semana não tem acampamento de oração com pessoas aqui, com público. Mas você sabia que os meus irmãos de comunidade estarão pregando, rezando com você e por você ao longo do final de semana? Vai ser um acampamento sem público, você vai ficar acampado aí na tua casa. Mas para chegar na tua casa, a gente precisa da tua ajuda. Tem água, luz, satélite, tudo isso. Esses compromissos da Fundação João Paulo II precisam ser quitados. A gente precisa manter esta rotina, não é? Então, eu gostaria de contar com você, ainda mais que é sexta-feira, se organize, porque a transferência pode ser no final de semana, sábado e domingo. E o aplicativo, a Paula abriu. Todos os aplicativos da Canção Nova, esse eu gosto, eu tenho da televisão. Tem que baixar outros aqui, nossa, tem rádio. Tem liturgia? Vou mostrar Pega uma o da coisada que tá em liturgia, casa. então. O da TV tem uma abinha que é só abrir aqui, aperta, né? E aí, se não conseguir, pede ajuda, né, de um filho, como é que faz, né? Pede orientação, Neto. que a gente aprende. Olha isso aqui, liturgia diária, vou abrir, tá vendo aqui no cantinho. É fantástico, é o da Canção Nova. Você vai ler a leitura do dia, você vai ler o evangelho e tudo mais, e também tem a abinha para você fazer a sua contribuição. Dá pra clicar aí do lado, Tá? ó. Justamente aqui, Aí. vocês quem tá em casa, Clica olha em só, loja, colabore, tá colabore. vendo? Aí você Vira um Você pouquinho aperta pra no TV colabore. lá, Um pouquinho, padre. padre. Desculpa que eu tô tentando enxergar. Tem o Tem a colabore. maneira de você colaborar com seu cartão de crédito. Hoje em dia é tão fácil, é seguro. Fácil, olha. Você pode contribuir pelo cartão de crédito, com certeza você vai ajudar, porque a gente quer levar essa palavra para você continuar levando o conforto da bênção, da fé, mas a gente precisa de você também, da sua ajuda, não é, Val? É isso mesmo, padre. Estamos contando com você, família. E a frase do Papa Francisco para todos nós hoje é essa aqui. Jejuar é saber renunciar às coisas vãs que passam para ir ao essencial. É buscar a beleza de uma vida mais simples. Eu vou repetir para mim e para você, porque é muito ensinamento, uma frase só. Olha que coisa linda o Papa Francisco aí nos dando essa dica para esse tempo. Jejuar é saber renunciar às coisas vãs que passam para ir ao essencial. É buscar a beleza de uma vida mais simples. Aí a gente vai refletindo, é tempo forte, tempo de se encontrar com Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa vida. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus, vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Faz a sua oração. Ninguém vai roubar o lugar de Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de
todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, canta. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. 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 Eu pedi a Juliana que cante mais uma vez esse refrão e que você, filho, filha que está em casa, cante com ela. Habita, Senhor, em nossa casa. Tua casa é uma casa de oração. A sua casa, nesse tempo, é uma igreja. Amém. Então já faça o seu altar, prepare o altarzinho ali, se você não tem ainda, né? Com a Bíblia aberta, com as imagens dos santos. Deixa a água aí que no final o padre vai abençoar. As meninas me lembrem depois, né? No finalzinho vou abençoar a água para ser um sacramental. Você vai ter o seu altar e a tua casa, já que você não pode ir à igreja, será a igreja. Então com a Ju, canta com força. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Solta a voz. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. 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 Jesus, eu te peço que o Senhor entre nesse momento nas casas, nas famílias, de cada um que nos acompanha agora, que a tua luz, Senhor, que a tua presença, Jesus, entre em cada casa, em cada lar que nos acompanha agora, tirando medo, desespero, vão temor, trazendo paz, segurança, confiança. A minha casa é uma casa de oração, a casa de cada filho e filha que me acompanha é uma casa de oração. Consagramos nossos lares a Ti, Jesus, e consagramos sobretudo o nosso ser, o nosso corpo, pois somos casa de Deus, templo do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e abra o nosso entendimento para recebermos essa bendita palavra nessa manhã. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Querido filho, querida filha, você vai pegar agora o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo do 35 ao 41. Marcos 4, 35 a 41. Ontem eu fazia pregação aqui e eu conclamava as pessoas, sobretudo os comerciantes, os cristãos, né? Eu fiquei tão triste, eu dizia ontem, que eu vi no começo da semana que pessoas correram aos hipermercados, compraram 200 caixas de álcool gel e vendiam 7 vezes a mais o preço, explorando o povo. Isso é um pecado gravíssimo diante de Deus, sabe? Não faça isso. Pelo contrário, esse é um tempo de generosidade, da gente dar de graça quem pode, né? E ontem eu vi a notícia, uma portaria que o Estado de São Paulo conseguiu já, em acordo com os empresários, a partir de segunda agora, disponibilizar o álcool gel a preço de custo, aliás, os mercados vão vender sem qualquer ganho, sem qualquer lucro. Que outros estados da federação também sigam isso, né? É tempo de generosidade, é tempo de ajudar o irmão, é tempo de pensar no outro, é tempo de não querer comprar o mercado todo, porque, como eu disse, nós não estamos em guerra, graças a Deus. A nossa guerra é contra o pecado, essa sempre, né? Contra o inimigo, contra o mal, mas acalmar o coração, não perder a sensatez.
tempos como esse a gente corre o risco, é tanta fake news, é tanta notícia, é tanto videozinho. Cuidado com os vídeos, alguns são bons, informativos, mas às vezes vai causando, se a gente não tem sensatez, uma histeria coletiva, né? E disso a gente precisa se precaver. Então vamos lá para essa passagem que, olha, é uma das passagens do Evangelho que me chamam muita atenção, porque não tem como não ouvir Deus falando nessa passagem, sabe? Não tem como, é muito concreto. Paula, você poderia ler para mim, por gentileza? Para nós? Marcos 4 do 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus, do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que estejamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Gente, essa passagem ela é muito especial e, como eu disse, não tem como não ouvir Deus falando através dela. Até mesmo você que estava tenso, olha, relaxa, calma. Jesus está dizendo, Marcos está dizendo aqui, que Jesus é capaz de acalmar a tempestade. Vamos entender essa passagem. Você sabe que na Bíblia, a Bíblia trabalha muito com figuras. E água, na Bíblia, uma água agitada, é sinônimo daquilo que causa medo, daquilo que você desconhece, porque debaixo do mar ninguém vivia lá, ninguém sabia como era, não é? Naquela época era a concepção do homem bíblico. A água agitada é sinônimo na Bíblia daquilo que rouba a sua segurança, que te deixa impotente, do inesperado, do que causa medo, pânico. E a noite também é sinônimo das trevas, do mal que você não controla. E Marcos está dizendo, Jesus acalmou a tempestade, ou seja, ele acalmou a água agitada, aliás. Ele está acima daquilo que causa medo. Ele é mais forte do que aquilo que é inesperado, do que aquilo que nos deixa impotentes, do que aquilo que nos causa medo. Por quê? Porque ele acalmou a água agitada. Ele está além disso. E ele também fez isso durante a noite, mostrando que ele é uma luz mais forte do que as trevas da noite, as trevas de um mal que a gente não controla. Marcos, nesse evangelho, está nada mais, nada menos mostrando, revelando àqueles discípulos que não tinham essa consciência, a divindade de Jesus. Marcos está mostrando que Jesus é Deus, porque só Deus pode controlar o cosmos, o vento, o mar, a água. Só Deus pode acalmar a água agitada que simboliza aquilo que você não pode controlar, o que dá medo, o que desinstala você, o que causa pânico. Ele fez tudo isso na noite, mostrando que ele é maior que a treva escura que você não controla. E a situação foi muito real. Tem gente que às vezes lê essa passagem e pensa assim, esses discípulos eram medrosos, esses discípulos eram fracos na fé. Gente, paremos e pensemos. Os discípulos que estavam ali, a maioria eram pescadores profissionais. Era gente que cresceu na água, que virava a noite na água. Não foi uma brincadeira, não foi uma tempestadezinha que surgiu e um teve um faniquito, como dizem por aí, emocional e ficou, ai meu Deus, não. Os caras eram bons no que eles faziam, eles navegavam ali. E é interessante, quem já foi a Israel e conhece o Mar da Galileia, o Mar da Galileia tem cerca de 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e o mar é aparentemente calmo e ele é cercado por montanhas, colinas ali, né?
E o Monte Hermon está cercando ali o mar, que tem mais de 3.000 metros de altura. Então veja bem, o mar está a 200 metros abaixo do nível do mar, o Mar da Galileia. Então, por causa disso, ele esquenta com facilidade por ser muito baixo. E aquele ar quente fica na superfície do mar. Chega facilmente a 30 e poucos graus ali no verão. Mas, ao mesmo tempo, vem uma corrente de ar frio descendo das montanhas, por causa do degelo, né, do Monte Hermon. Tem gelo lá na ponta do Monte Hermon, no topo. Aquele degelo, aquele ar frio vai descendo. E quando a massa fria se encontra lá embaixo com a massa quente que está na superfície do lago, estouram as tempestades. E as tempestades, elas são tão bravas até hoje que as ondas podem chegar a 2 metros de altura. E é um lago, não é um mar, né? 2 metros de altura. Hoje, nem as embarcações motorizadas navegam lá quando tem tempestade. Você vê como é difícil. E provavelmente os discípulos de Jesus enfrentaram uma situação como essa. É uma área, geograficamente falando, pressuposta, que se pressupõe a existência de tempestades. E também, geograficamente falando, é muito comum acontecerem redemoinhos ali. As águas são calmas, mas o ar quente ali da superfície do mar se encontra com a massa fria, com o ar frio que desce das colinas do Monte Hermon, do degelo. E quando se encontra a massa quente com a massa fria, a gente sabe que acontecem as tempestades, as chuvas. E pelo jeito essa tempestade foi muito séria. Gente, não foi brincadeira não. E mais uma vez eu digo, eles eram homens do mar, homens da água. Eles eram pescadores desde criança. Não era uma tempestadezinha qualquer. E interessante que aqueles homens, com certeza, antes deles gritarem e chamarem Jesus, eles fizeram o que eles podiam. Com certeza, um estava com um remo tentando remar contra a tempestade, outro com um balde tentando jogar água, porque eles eram experientes, eles eram bons, não eram meninos, eram homens experientes, capazes. Mas de repente eles reconheceram a incapacidade deles de lidar com aquela situação. Eles reconheceram, nós não somos capazes, nós vamos morrer aqui. E aí eles gritaram, mestre! E Jesus estava dormindo ali na polpa do barco. E o interessante é que esse estar na polpa do barco é muito significativo para nós, porque naquela época o leme ficava na polpa, no fundo do barco. Jesus estava lá, como se ele estivesse falando, olha, eu estou dormindo, mas eu sou o capitão desse negócio. O leme está aqui, eu estou aqui, onde está o leme, né? E eles, desesperados, chamaram, mestre, estamos perecendo. E é interessante que os discípulos não entendiam ainda que Jesus era Deus, o Cristo prometido, o Messias. Então eles chamaram Jesus mais para receber um backup, uma ajuda ali, sabe? Vem cá, pega um balde também, Jesus, ajuda a gente a tirar a água. Porque eles não tinham entendido. Jesus acordou, acho que meio com aquela cara de sono, sabe quando você acorda assim com a cara de sono? Meio bocejando, e já deu a ordem ao mar, cala-te, ao vento, silêncio. E na hora a calmaria se fez. E aqueles discípulos que estavam amedrontados, apavorados, continuaram atemorizados, mas não do medo, do pavor, mas assombrados assim, maravilhados. Nossa, quem é esse homem que está no nosso barco? Que manda até na água, no vento, e o mar e o vento lhe obedecem? Então ali caiu a ficha, que Deus estava no barco deles. E é interessante que a passagem mostra 2 aspectos fantásticos de Jesus, a sua humanidade e a sua divindade. A sua humanidade, Jesus tinha trabalhado o dia inteiro curando pessoas, Jesus tinha trabalhado o dia inteiro ressuscitando, libertando as pessoas do diabo, trabalhando, como nós aqui na Canção Nova pregamos encontros. E olha, eu sou honesto em dizer para você, é exaustivo quando você prega um encontro, fica o dia inteiro de pé, abençoa um, abençoa outro, porque não é um cansaço só físico e psíquico, é um cansaço espiritual também. Eu, como padre, experimento isso. Com certeza os meus irmãos aqui, os outros sacerdotes da Canção Nova, os missionários também o fazem, o experimentam. Então Jesus chegou esgotado e apagou no barco. Sabe quando a gente apaga de uma tal maneira que pode estar caindo no mundo que a gente não acorda? Ele não acordou na tempestade, ele era um ser humano, totalmente, verdadeiramente homem ali. Mas ao mesmo tempo, quando ele foi despertado, ele revelou que ele era verdadeiro Deus, aliás, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele agiu como Deus. E é isso que Marcos está enfatizando. Ele agiu como Deus. Olha, eu vou dizer para você, filho, filha, a nossa vida humana, a sua, a minha, a nossa vida é uma barca.
Nós somos uma barca, nossa vida é uma barca e nós já estamos no meio do mar. E existem tempestades, existiram tempestades e existirão tempestades. Eu posso conjugar em todos os tempos verbais possíveis. A tempestade faz parte da vida. Algumas são provocadas por nós, frutos de más escolhas, dos nossos pecados. Algumas são inevitáveis, talvez um desemprego, um problema no casamento, uma depressão. Outras são inesperadas e incontroláveis, uma pandemia de coronavírus, o desemprego, a crise financeira gerada por essa pandemia, o medo, os rumores, você na melhor idade talvez, você gestante, você tratando um câncer. A tempestade faz parte, mas olha, quando a gente enfrenta a tempestade, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Jesus. Porque Ele vai nos dar as direções para que nós saiamos dessa tempestade. Ele vai acalmar a nossa tempestade. E importante, algumas vezes Ele acalma a tempestade e tudo se faz uma calmaria. Outras vezes Ele nos acalma para que nós enfrentemos a tempestade que vai continuar fora de nós. E é importante, porque se você está no meio de uma tempestade e a tempestade está no meio de você, se você está no meio da tempestade e a tempestade está dentro de você, aí o barco vai afundar. Agora, se você está no meio da tempestade, mas a voz de Jesus trouxe calmaria, fortaleza dentro de você, você vai longe, você vai superar e a tempestade vai passar. Ela vai passar. Mas, como eu disse, existem tempestades que duram um tempo. Como a situação que nós estamos vivendo, não é amanhã que vai tudo se resolver. A gente está entrando num processo pandêmico aqui no Brasil ainda. E outras realidades que eu poderia citar, não quero falar só da pandemia, mas não tem como não falar também nesse tempo, né? Mas talvez no seu casamento, é a tempestade, você não se sente amada pelo seu esposo, pela sua esposa, o relacionamento está difícil, vocês não têm intimidade, vocês não têm conversa. Talvez é essa enfermidade, a perda de alguém. Nós vamos passar por tempestades. Mas o importante é deixar que esse capitão, que está ali onde está o leme, com a sua voz, nos acalme para que nós estejamos em meio à tormenta, mas bem. Em meio à tormenta, mas tranquilos. E olha, gente, eu vou ser honesto. Existe um aspecto muito positivo na tempestade também. Muito positivo. A gente precisa ouvir a voz de Jesus para saber a bem enfrentar a tempestade. A bem enfrentar a tempestade. Em primeiro lugar, o que uma tempestade gera em nós? Ela nos revela a nossa dependência de Deus, a nossa limitação, a nossa finitude. Aqueles discípulos, ao contrário do que muitas vezes se pensam, eles eram homens cheios de recursos, inteligentes. Pedro tinha uma companhia de pesca muito boa. Pedro era uma pessoa que tinha uma condição, segundo a tradição financeira, razoável. Mas eles viram que, diante daquela tempestade, os recursos dele não valiam de nada. O conhecimento, o dinheiro, as horas de trabalho. Talvez a hora que começou a tempestade, Pedro até orgulhoso, eu sou Pedro pescador. Eu resolvo, eu faço, eu aconteço. Mas aquela tempestade era maior do que ele. Talvez você, pai, mãe, você falou, eu vou educar o meu filho assim. Só que chegou uma hora que o teu filho cresceu e ele escolheu outra coisa, você não pode mais controlar. E ele está dando trabalho, ele está usando drogas, ele está numa vida diferente da que você sonhou. Você não pode controlar uma situação de pandemia como essa. Você não pode dizer para o vírus, não entra aqui senão eu te mato. Se a gente pudesse, né? Você não pode controlar. Como aqueles discípulos, gente, impotentes. E a impotência é um sentimento ardiloso. A gente tem que aprender a lidar com ele. Porque são em situações de impotência que muitas vezes o pânico e o desespero nascem no nosso coração. Nossa, padre, eu não consigo fazer nada, eu não tenho o que fazer. Como aqueles discípulos, experientes, mas impotentes. Só que por um momento aqueles discípulos tinham se esquecido que Deus, somente, unicamente Deus, estava no barco com eles. Eles não tinham que enfrentar aquela tempestade sozinhos. Você não tem, filho, filha, que enfrentar essa tempestade sozinho. Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará. Ele está no seu barco. Ele está no seu barco. Padre, mas eu sou uma pessoa experiente. Padre, mas eu achava que eu fazia, acontecia porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho saúde.
E agora, padre, que sou eu? Nós não somos nada, mas somos um nada pelo qual Deus é apaixonado. Somos um nada que é morada do Espírito Santo. Somos um nada que tem um Deus apaixonado no nosso barco. Nessa barca que é a sua vida, Jesus está. Mas, como eu disse, é preciso aprender a aproveitar a tempestade. Aproveitar. Pode parecer loucura, mas não é. No meio dessa tempestade, ela pode deixar frutos muito positivos. Primeiro aspecto, a tempestade faz a gente reconhecer que nós somos limitados e a gente precisa de Deus. E você sabia que tem uma pesquisa que eu li há pouco tempo, que mostra que nos países de primeiro mundo, os países que experimentaram um crescimento econômico nas últimas décadas, o decréscimo da pobreza, dos problemas sociais, o cristianismo e a fé diminuiu muito, as vocações sacerdotais diminuíram muito. Conversava com um padre do Canadá e tinha um outro padre estrangeiro, irlandês, conosco lá em São Paulo, e o padre irlandês falou para o padre canadense, para mim, né? Olha, eu estou admirado com o número de vocações aqui no Brasil. Aí o padre canadense disse, olha, estou admirado, mas se o Brasil se desenvolver, vai diminuir 70%, porque no Canadá a gente tinha muita vocação. O Canadá virou um país de primeiro mundo, acabaram as vocações, dizia o padre. Eu fiquei assustado, né, olhando. Mas não é que eu percebi que infelizmente, tem lógica. Parece que quando tudo está bem, parece que quando está tudo prosperando, parece que o ser humano esquece que precisa de Deus. Parece que o ser humano, que nós nos esquecemos que Deus é importante. E a gente vai deixando a vida nos levar, a vida leva eu. A gente vai esquecendo que Deus é importante. Esse estado de calmaria constante, de dinheiro, de sobra, faz com que a gente entre num torpor. Faz com que a nossa fé adormeça. Tem muita gente que vive a ilusão que é eterno, esquece que vai morrer, esquece que vai ter um destino eterno, um céu, um inferno ou um purgatório, que serão na eternidade consequências daquilo que a gente escolhe aqui hoje, da forma como a gente vive a nossa vida. Esquecem, sabe, muito prazer, muita festa, muito dinheiro faz a gente viver num constante carnaval, sabe, com todo respeito, mas a gente esquece que a gente vai morrer, que a gente é finito. É interessantíssimo, mas os países que experimentaram um grande avanço tecnológico, financeiro, a fé, não preciso não, para que eu quero essas leis desse Deus? Eu quero ser livre, eu quero ter muito prazer. Alto lá, saibamos aproveitar a tempestade, porque a tempestade nos deixa humildes. A tempestade reconhece a nossa dependência de Deus. Filho, filha, com coronavírus ou sem coronavírus, você e eu não somos nada sem Jesus. Com pandemia ou sem pandemia, com beleza ou sem beleza, com dinheiro ou sem dinheiro, nós não somos nada sem Jesus. E eu digo para você, se Jesus estiver no seu barco, o barco não vai afundar. Mas se você tirar Jesus fora do seu barco e deixar de olhar para ele, eu preciso ser honesto com você. Muito provavelmente esse barco pode sim afundar, sabe? Então aprendamos com essa crise, aprendamos com essa tempestade. A tempestade tem que gerar em nós conversão, não medo. A tempestade tem que gerar em nós oração, não desespero. Não é tempo de se desesperar, é tempo de ter uma profunda confiança. Jesus está no meu barco, mas eu preciso buscar a minha conversão. Mas eu preciso rezar, eu preciso confiar. E olha só, é claro que a tempestade desperta em nós muitas coisas, é ou não é verdade? E a nossa sabedoria vai estar justamente na forma como a gente reage à tempestade. Uma água Canção Nova aqui para hidratar, né? Faz sempre bem. Não é álcool gel não, é água, viu? Super importante. A nossa sabedoria vai estar precisamente na forma como a gente reage à tempestade. Porque tempestade sempre vai ter. E nós estamos em uma tempestade concreta. O mundo parou, o Brasil parou. As finanças pararam, gente sem ganhar dinheiro e as contas continuam. É preocupação, talvez você que tem um pai idoso, uma mãe idosa, você na melhor idade, você tratando uma doença com a imunidade baixa, você no grupo de risco. Mas olha, é preciso saber reagir à tempestade. Porque a tempestade, ela pode gerar em nós muitas coisas. Ela pode gerar em nós reação de medo, insegurança, ansiedade, desespero, agitação, briga dentro de casa, desânimo. Tem gente que nessa quarentena
por estar agitado, tenso dentro de casa, começa a descontar na esposa, brigar com o filho, brigar com a sogra. Calma, não é esse o caminho, sabe? O caminho da conversão é o caminho do amor. O caminho da conversão é o caminho da humildade. Você não está certo sempre. Saiba escutar a sua esposa, não eleva a voz por causa de qualquer coisa, não haja com fúria. Sabe, se você quer conduzir bem a barca da sua vida em meio a essa tempestade, siga os passos da conversão, do amor, escute a voz de Jesus. E como eu disse, o que vai determinar o nosso êxito ou não, a nossa sabedoria ou a nossa insensatez, é a maneira como a gente reage à tempestade. E esse evangelho, ele nos apresenta 5 atitudes, 5 remédios, 5 ações sábias e inteligentes para que nós enfrentemos com a barca da nossa vida um tempo de tempestade com êxito. Com êxito. 5 atitudes. Vocês podem repetir depois de mim, por gentileza? Oração. Oração. Fé. Fé. Confiança. Confiança. Paciência. Paciência. Manter o olhar em Jesus. Manter o olhar em Jesus. Veja bem, esses 5 passos, esses 5 remédios vão possibilitar a você, filho ou filha, descansar mesmo em meio à tempestade. Descansar mesmo em meio à tormenta. Jesus está no barco. E se você seguir esses passos, eu tenho certeza que daqui a pouco é você que vai estar dormindo com ele lá. Porque ele é o capitão, o leme está nas mãos dele. Primeiro passo, primeira ação inteligente para você enfrentar a tempestade. A oração. O que os discípulos fizeram? Eles tentaram, mas eles viram, nós não somos capazes de lidar com isso, de atravessar sozinhos. Então eles oraram, eles gritaram a Jesus. E essa palavra gritar na Bíblia, ela evoca tanta coisa interessante, sabe? Gritar nem sempre na altura, né? No volume da voz. Não é fazer um pampeiro, mas é aquele clamor que vem do fundo da alma, é aquele clamor de dependência. Mestre, salva-nos. Mestre, estamos perecendo. Oração. Primeira atitude daqueles discípulos foi a oração. Primeiro remédio que essa passagem nos passa para enfrentarmos a tempestade é a oração. Eles gritaram. E depois, você viu que tudo foi uma consequência da oração, é como aquele dominó, né? Cai um, cai outro, cai outro, cai outro, cai outro. Eu gosto dessa metáfora. A oração desencadeou todo o resto. Mas se eles não rezassem, se eles não se voltassem para Jesus, eles não teriam o efeito que tiveram. Então, como eu disse, tempestade, crise, pandemia, carestia, não é tempo de desespero, é tempo de oração. Não é tempo de pânico, é tempo de conversão. Reze. Você tem, sobretudo se você está em quarentena, eu dei essa sugestão na missa de terça-noite, no horário do Pra Ser Feliz, e vou dar novamente. Rezem o texto em família todos os dias. 25 minutos, 22, você reza um texto e é tão bom, sabe? Se dedique a 20 minutos por dia à leitura da Bíblia. Leia 2 capítulos por dia, medite, ou faça método Monsenhor Jonas, a Bíblia da Canção Nova, a Bíblia no meu dia a dia, que é fantástico. Meu Deus, quantos frutos maravilhosos. Agora que você tem tempo, é hora de você se aprofundar. Digita aí, tem um livro, a Bíblia no meu dia a dia, que você pode pedir pelo loja.cançãonova.com, ou você pode também digitar no YouTube, método a Bíblia no meu dia a dia. Vão aparecer vídeos de programas que nós já gravamos e que estão no Canção Nova Play, por exemplo, ou no YouTube em geral, ensinando como você fazer o método, né? Porque talvez você peça nessa época, demore para chegar, mas peça. Que é importante. Tá normal? Então que maravilha. Obrigado, Paula. Então pode pedir que vai chegar rapidinho a Bíblia no meu dia a dia para você fazer. Porque, gente, você vai escrever as promessas de Deus, você vai escrever os princípios eternos ali, você vai escrever, sabe, como colocar em prática aquilo na tua vida, a mensagem de Deus para você. E a palavra vai nos curando, a palavra vai acalmando a tempestade dentro de nós. Então, primeiro remédio contra a tempestade, oração. Dedique-se nisso. Talvez você sempre me dizia, padre, você poderia me dizer, eu nunca tenho tempo para rezar, para ler a Bíblia, eu queria tanto, tanta gente me fala às vezes, né, como padre, eu queria tanto, padre, conhecer a Bíblia como o senhor conhece, como os padres conhecem, como os missionários conhecem. Está aí a oportunidade, né? Se dedique na leitura da Bíblia que você vai ver como que isso vai te fazer bem. E nessa semana eu trouxe na quarta-feira na missa do Clube da Evangelização uma pesquisa do Centro
Bíblico Americano, Centro de Integração Bíblica Americana, que eles fizeram uma pesquisa por vários anos com cristãos, 40 mil cristãos de 8 a 80 anos. E eles constataram o seguinte, que quem lê a Bíblia 2 vezes por semana, a vida da pessoa não muda quase nada. Quem lê 3 vezes por semana, muda um pouquinho. Agora, quem lê mais de 4 vezes por semana, a ansiedade diminui, acho que 40%, vício de pornografia diminui 61%, a fé aumenta 200%, os conflitos conjugais aumentam, diminuem quase 40%, a amargura nos relacionamentos conjugais com filhos diminui quase 40%, uma pesquisa de campo. Então tá aí, primeiro remédio é a oração e a leitura da palavra. Segundo remédio, a fé. Você viu que foi a fé daqueles discípulos que despertou Jesus? Despertou. Você sabia que a sua fé tem o poder de acordar Deus? Não que ele esteja dormindo, né? Mas às vezes ele está ali esperando você agir. Eu vou anotar. Esperando você fazer a sua parte. A sua fé acorda Deus. Acorda no sentido, claro, é uma metáfora, mas é no sentido de chamar a atenção de Deus para você. Como Zaqueu. Zaqueu estava lá em cima da árvore, daquele sicômoro, ele era muito baixinho, aquela multidão, mas ele fez alguma coisa, talvez a oração dele lá em cima, o desejo de se encontrar com Jesus, chamou a atenção de Jesus. Jesus parou tudo, olhou para a árvore e falou, desce daí, eu vou para a tua casa. Ele chamou a atenção de Deus. A sua fé chama a atenção de Deus. Ele para tudo e vai até você. A sua fé desperta Jesus. Ele está no barco, tenha certeza, mas talvez ele está ali, né? Tranquilo. Mas quando você crê e coloca a tua fé em ação, na hora ele desperta e fala, opa, chamou? Tem um filho aí. Estou aqui. A sua fé acorda Deus. Está aqui na passagem. Segundo remédio, uma fé ativa, fé em ação. Terceiro remédio que está ligado com esse segundo, terceiro passo, a partir dessa passagem para enfrentar a tempestade, a confiança. Confiança. Por quê? Porque aquele que está em seu barco tem poder sobre tudo. Gente, isso é uma maneira do homem bíblico dizer, quem já estudou a Bíblia em profundidade sabe, que aquele homem, ele é tão Deus, que ele é Deus, né? Que ele controla o cosmo. Cosmo vem do grego, cosmos quer dizer assim, o criado, o que existe. Ele controla o vento, o mar, a água, os peixes, a tempestade. Ele está acima do coronavírus, ele está acima das doenças, ele está acima do medo, da depressão, da ansiedade, do desemprego, do que te falta. E se você confiar, mesmo nesse tempo de carestia, talvez você é autônomo que não pode trabalhar, a farinha não vai faltar na sua mesa, como disse o profeta Eliseu para a viúva de Sarepta. Deus vai providenciar o essencial. Ele vai abrir portas, você vai viver, talvez com um pouco mais com o necessário. Confia, confia. E também aqui é um chamado para nós todos, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de ter uma pregação sensata, talvez nesse tempo. Priorize você que quando for fazer suas compras, se for possível, um autônomo, uma mercearia mais pequenininha aí perto da sua casa, porque, gente, as grandes redes não vão quebrar, elas fecham umas lojas e continuam, mas aquele autônomo, dono de uma mercearia, de uma padariazinha, ele precisa da sua ajuda, ele precisa de nós, né? Claro, não estou falando para não comprar nas grandes redes, mas priorize esses pequenos comerciantes, ajude, tenha essa consciência que isso também é cristianismo. Isso também é caridade, né? Então, o terceiro passo é a confiança. Quem está no teu barco tem poder sobre tudo, sobre o cosmo, sobre o criado. Mais uma vez eu digo, ele está acima da noite, treva que você não controla, que causa medo. Ele está acima da água agitada, o desconhecido, que te deixa impotente, a doença, o medo, o desemprego, o medo da morte. Talvez essa situação de não poder ir à igreja, de não poder comungar, de não poder confessar, talvez te deixou assim perturbado, de ponta cabeça, e você não está conseguindo lidar com isso. Mas Jesus está dizendo, opa, esqueceu que eu sou Deus e eu estou no teu barco? Confia, confiança. Quarto remédio, quarto e penúltimo remédio, o penúltimo passo para enfrentarmos as tempestades a partir do ensinamento dessa palavra, a paciência. Por quê? Porque quem está no teu barco é Jesus e a tempestade vai passar.
Você pode repetir isso depois de mim, junto com os irmãos aqui, por gentileza? Eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. E no meu barco está Jesus. No meu barco está Jesus. Que é Deus. Que é Deus. Que tem poder sobre tudo. Que tem poder sobre tudo. Então é preciso viver essa paciência. Paciência que não é somente um conformismo, um comodismo. A paciência é fruto do Espírito Santo. A paciência é ter tanta confiança. Você fez todos os passos, você seguiu os passos, você rezou, você teve fé, você confiou, que você entende que Ele está no barco e talvez você não vai poder fazer nada para mudar essa situação agora. Então, tendo feito o que você pode, descanse em Deus. Talvez é hora de você deitar lá na polpa junto com Jesus e dormir um pouquinho, porque você não vai mudar agora esse cenário. Se resguarda, vive a quarentena e leva a sério, gente. Não é brincadeira. Evita o contato social, sobretudo você na melhor idade. Eu sou padre, eu confio em Deus, mas a confiança em Deus não nos exime da prudência e da parte que é nossa. A parte que é nossa, nós temos que fazer. A de Deus, Ele sempre faz. Então é preciso ser prudente, paciência. Ocupa bem o seu tempo, com oração, com leitura da palavra, também lendo, assistindo um filme talvez interessante para te distrair, bons livros, né? Paciência. E o quinto e último passo, o quinto e último remédio a partir dessa passagem para lidarmos bem com a tempestade, olhe para Jesus. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. A palavra é essa mesmo, manter. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Talvez aqueles pescadores experientes, se eles tivessem, ao invés de se deixar tomar pelo medo, pelo desespero, pela angústia, se eles tivessem somente olhado, tá bom, Jesus está ali. Claro, nós vamos rezar, nós vamos ter fé, nós vamos confiar, nós vamos seguir todos os passos. Mas se eles tivessem mantido o olhar físico, o olhar da fé, o olhar psíquico das emoções em Jesus, talvez eles não tivessem ficado tão desesperados. Mas, num certo momento, eles deixaram de olhar para Jesus. Deixaram de olhar para Jesus, para Deus que estava ali na polpa, e começaram a olhar para o vento, e começaram a olhar para o mar, e começaram a olhar para o tamanho das ondas, para a agitação do tempo, para o perigo da morte. E aí o desespero tomou conta deles. Então, o último passo, o remédio, mantenha os olhos fixos em Jesus. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. E como disse São Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Deus é o teu protetor. Confia nele. Jesus está no teu barco. Pode parecer que Ele está dormindo, mas Ele está aí. Desperte-o com a sua fé, com a sua oração, com a sua confiança. Viva a paciência e mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Ele é mais forte que a tempestade. Ele está no teu barco e a tempestade vai passar. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te louvamos, Jesus, porque o Senhor está no barco da nossa vida. Pedimos, Jesus, dá-nos a graça de vivermos esses 5 passos, Senhor, a oração, a fé, a confiança, a paciência. Dá-nos a graça de mantermos os nossos olhos fixos em Ti. Jesus, enche agora quem está aqui, quem está em casa nos acompanhando, com o Teu Espírito Santo. Desperta a nossa fé, a nossa confiança, liberta-nos do medo, do vão temor, do desespero, Senhor. Liberta as pessoas que estão se sentindo culpadas, Senhor, que estão se sentindo tristes por não poderem ir à igreja. Liberta aqueles que estão se autocondenando, que estão revoltados. Visita os irmãos que estão encarcerados, presos, Senhor. Os protege nas cadeias desse contágio. Também eu rezo, Senhor, pelos irmãos que estão na situação de rua, por aqueles que estão na melhor idade, pelos vulneráveis, fazendo tratamentos. Cuida, Senhor, de cada um. Cubra-nos com Teu sangue. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Jesus, nos dando um entendimento profundo de tudo o que ouvimos aqui e nos dando uma profunda fé. Vem, Espírito Santo, e desperta a nossa fé. Vem, Espírito Santo, desperta a nossa confiança. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nessa confiança, vamos verdadeiramente, com a graça de Deus, proclamar essa verdade. Porque nós precisamos esperar, nós precisamos confiar, nós precisamos depositar no Senhor a nossa vida e despertá-lo com a nossa fé.
Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansada eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê essa força, essa coragem, esse ânimo para não desanimar. Peçamos mesmo a graça. O Senhor está dizendo: não tenhas medo, meu filho, não tenhas medo, minha filha. Deixa que a minha graça te sustente. Ele diz para nós: forças te darei. Peça ao Senhor essa força. Você que se encontra desanimado, você que se encontra mesmo assim desfalecido, até mesmo sem forças para levantar, para lutar. Você que se sente desanimado diante dos fatos que estão acontecendo na sua vida, das dificuldades que você tem passado na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, com o seu filho, nas relações. Você que tem dito: só faltava mesmo isso acontecer no Brasil, no mundo, mas eu já venho sofrendo. Você que já vem sofrendo com tantas situações. Você que diz: eu estou desfalecido, desfalecida. O Senhor falou para nós: isso está muito forte no meu coração. A fé desperta o olhar de Deus para mim e para você, a força de Deus. Então peça agora essa força. Você que se encontra mesmo assim desfalecido na sua fé, na sua esperança. Você que diz: eu não consigo, eu não vou dar conta, eu não tenho mais paciência. Você que dizia isso quando o padre trouxe, você disse: meu Deus, foi isso que eu tinha dito, eu não tenho mais paciência com essa pessoa, eu não tenho mais paciência com essa situação, não dou mais conta. Peça ao Espírito Santo para manter esse olhar em Jesus, porque o olhar dele está voltado para nós. Levante o seu olhar, levante a sua cabeça, levante o seu ombro, levante-se da sua cama, reaja. Se for necessário, se ajoelhe. Se for necessário, levante os braços. Clame, peça como necessitado. Clame ao Senhor agora. Se coloque nessa postura de quem necessita, de quem acha, de quem pensa que a tempestade não vai acalmar, porque já está por muito tempo perdurando essa tempestade. Você diz: mas faz muito tempo, padre. Você ia dizendo isso para o padre quando ele ia falando: a tempestade não acalma faz muito tempo. Você que se sente mesmo encharcado, encharcada, porque faz tanto tempo que essa tempestade está acontecendo aí na sua vida. Toma uma decisão nesse dia de ter fé,
ter coragem, de ter ânimo, de depositar em Deus a sua confiança. Peçamos essa graça nesse dia, peçamos o Espírito Santo para que Ele venha nos fortalecer, nos animar. Você que está desanimado, vem Espírito Obrigada, Santo Senhor. de Deus. Bendito sejas. Nós não enfrentamos as tempestades sozinhas. Jesus é o capitão do nosso barco. Ele está aqui, ó, na tua vida, está aí na sua vida, está aqui na Canção Nova. Ele é o comandante do nosso barco. Eu confio nele. Confia no teu comandante, Val? Eu confio no meu comandante, no nosso capitão. E agora ele não dorme mais, né, minha gente? Então tá mais fácil. Não dorme porque a gente também não deixa ele dormir, né? A gente não deixa ele dormir. Olha que ele tá assim, a gente já... Ô, Senhor, por favor. Agora a gente desperta a Deus com nossa fé. Que coisa mais linda, 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 linda. Eu tenho certeza, gente, que nós vamos ter muita história para contar. Tem. Muito testemunho para contar do poder de Deus nesses tempos na nossa vida. Ontem, Val, até testemunho, estava cuidando da minha mãe, no final da noite, ela não estava bem, não estava mesmo. E não conseguia nem engolir os remedinhos e faltava ainda uns 3 pela frente, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Ela precisa, primeiro que a glicemia dela estava baixa demais, e daí quem é diabético e sabe, a gente precisa dar um açúcar, né? Mas nem nada descia. Aí eu pedi sabedoria, eu fui assim, de um remédio para outro, rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso. Falei, mãe, para a senhora não cansar, que a senhora é cardíaca, eu rezo, vou rezando e a senhora vai tentando engolir. Eu fui distraindo ela, sabe? Uma oração, uma Ave Maria, até musiquinha saiu, sabe? Para ela. Cantou! Cantei, para minha mãe eu cantei, mãezinha do céu, assim como ela cantava para mim, né? Quando eu era pequenininha. E assim a gente foi indo naqueles minutos, né, que foram precisando para ela tomar um remedinho dela. E eu pedi a sabedoria, Senhor, como fazer subir essa diabetes? E me lembrei, tem uma balinha, vou pegar uma balinha. E o que salvou minha mãe ontem, assim, foi subindo, melhorando, foi uma balinha. Uma coisa simples, e Deus vai dando a sabedoria do essencial, daquilo que precisa, né, Val, para a gente viver. Fé. Confiança. Fé, confiança, não vai faltar o essencial de jeito nenhum. Quero mandar um abraço para tantos irmãos de comunidade que estão rezando conosco. Um beijo, meus irmãos. Coisa boa estarmos unidos na força do nosso carisma, na força do Espírito Santo. E aí eu abraço com todo carinho a Tânia do Rubens, que já passou por essa bancada essa semana, né? Tá ligadona lá? Ligadona, e ela disse assim, oi Valdene, a paz, sou eu, a Tânia, estou acompanhando Sorrindo para a Vida e rezando com vocês. Quando vi esta passagem, fiquei muito emocionada, porque é a passagem que trabalhamos no CD Oração para as Famílias. O Senhor está conosco. Eu acho que não cabe. Caso as pessoas queiram continuar rezando, porque olha, o programa vai encerrar, mas caso você queira continuar rezando com esta passagem tão importante e oportuna para o tempo que estamos vivendo, é só adquirir, que tem na nossa loja. Então, lá no loja.cançãonova.com tem o CD. Como é que é o nome? Vou repetir, o CD Oração para as Famílias. O Senhor está conosco. Oração para as Famílias, o nome do CD, o Senhor está conosco. E aí ela segue dizendo que além de estar no nosso site, tem também no Spotify. Então ela disse assim, é só colocar lá no Spotify, o Senhor está conosco, ou Rubens e Tânia, que aparece o CD de oração. E ela diz, penso que a oração é pela oração que vamos vencer esta pandemia. Um grande abraço a todos na bancada, estou rezando com vocês. E ela diz, creia que a tempestade vai passar. E aí a gente só tem 7 minutinhos de programa, eu vou falar rapidinho aqui, olha, o testemunho da Edna Prado, ela diz assim, Val, o Espírito Santo falou comigo através da boca do Padre Adriano Zandoná. Que pregação, que programa, amo vocês, que bom saber que Deus acalma toda e qualquer tempestade. Também está juntinho conosco, e aí é um testemunho que veio lá da cidade de Cordeiro de Nova Serrana. Estou conhecendo tanta cidade nova agora. Ela é a Neudinaia e ela diz, Val, gostaria de dar o meu testemunho de uma graça alcançada pela medalha das 2 cruzes. Ela diz, meu marido estava com muitas dificuldades para dormir a noite toda. E com essa situação, então, ele acordava nas madrugadas e não conseguia mais dormir. Foi então que, ouvindo os testemunhos, fiz como vocês falaram e contaram nos testemunhos. Coloquei dentro do travesseiro dele, Val.
E fiz a oração com muita fé. E graças a Deus, agora ele dorme a noite toda. Até me disse que está dormindo demais. Ela diz, louvado seja Deus, amo demais a Canção Nova e por isso eu ajudo esta obra de evangelização. E aí na pessoa dela, Paula, eu quero agradecer a todos os nossos sócios que com muita fidelidade ao longo do programa foram enviando a sua contribuição. Deus lhe pague. Eu recebi também, padre, e aí te lembrando, porque o senhor pediu para nós o lembrarmos de dar a bênção no finalzinho da água. Muitos pediram para abençoar os materiais de evangelização, os objetos. Vi várias fotos que chegou o material, porque a gente ainda está na reta final, Paula, da promoção também, né? Ah, sim. Tem 50% a toda a loja com desconto, né? Mais 50%, até 50%. Tem produto com até 50%. Você falou da medalha e ela tem vários modelos, né? Ela tem do colar, né? Que o Márcio sempre mostra aqui. A pulseira, tem gente que prefere o terço, né? Então é um momento que você também pode aproveitar para adquirir aquilo que você tanto queria há muito tempo, né? Você pode ligar no 12 3186 2600 ou acessar, como a Val bem ensinou, loja.cançãonova.com. Mais importante que o padre vai dar a benção para nós. Eu vou dar a benção, mas lembrando que a hashtag de hoje é a seguinte. A sua fé desperta Jesus. Nossa, a sua fé desperta Jesus. Porque você já foi despertado, então você vai colocar a hashtag para despertar outros, né? Então, a sua fé desperta Jesus é a primeira hashtag no Instagram, no Twitter, no Facebook. E a segunda hashtag é Jesus está no barco novamente, tá bom? Jesus está no barco. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens também, ouvi a Tânia falando e fui tocado nesse sentido também. De que no meio de tudo isso, as pessoas, além de estar enfrentando tudo isso, ainda estão enfrentando depressão, ansiedade. Eu quero indicar também um CD oracional chamado Superando a Depressão e a Ansiedade. Está aqui no meu celular. Superando, não sei se dá para você ver em casa. Superando a Depressão e a Ansiedade, que é um CD com músicas, com orações para cura. Não, acho que já está ali, Superando a Depressão e a Ansiedade, CD com músicas, orações, para você que está enfrentando, no catálogo a depressão, também a ansiedade, com a Paula no catálogo tem aqui. Você pode pedir pelo loja.cançãonova.com. Tem músicas inspiradas para rezar nesse sentido. A canção A Vitória Vem Pela Manhã, orações comigo, com o Padre Gilberto, também para te ajudar nesse tempo, tá certo? Ótimo. Você pode pedir. O senhor quer abençoar já a água para nós? Claro, com muito prazer. Água, os materiais litúrgicos, o pessoal que está em casa, né? Os materiais de oração, quem quiser, já o seu tercinho, né? Claro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, eu peço, derramai a tua bênção sobre todos que nos acompanham em casa, suas famílias. Abençoai também essa água para que se torne um sacramental. Abençoai os objetos de cunho devocional, as medalhas das duas cruzes, terços, escapulários, as imagens. Abençoai os exames, abençoai as carteiras de trabalho, abençoai essas famílias. Que essa casa agora seja um lugar de bênção, de paz. Abençoai esse estabelecimento comercial. Sobre tudo isso, sobre vós, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos beber água, né, gente? Eu já vou mas sabe o que eu aproveitar. acho bonitinho? Vai? Os meninos, os câmeras aqui, ó. Mostrando os objetos também. Todo mundo o crachá, aproveitando o momento, né? Tão especial. A medalha, né? O Juliano mostrou ali. Que lindo, todo mundo fazendo essa experiência da bênção de Deus. E em casa, de todo mundo também aproveitando esse momento do sacerdote. Gente, não tá dando para ir na igreja, mas o padre chegou até você, né? A sua casa é uma casa de oração. Gostei demais que o padre mostrou. A gente quer só mostrar no finalzinho aqui o resultado do projeto da Em Almas até o momento, porque eu sei que muita gente que ama essa obra está preocupado com a Canção Nova, junto com a gente. Então, em respeito a vocês, eu peço licença para todo mundo que está acompanhando, a gente vai mostrando aí o resultado. A gente alcançou 76%, está faltando 24%, né? Quem conhece já há mais tempo a Canção Nova sabe que nós vivemos esse desafio há mais de 40 anos, desde o início dessa obra, e sobrevivemos de doações e do trabalho de evangelização que a gente realiza. E agora, nesse momento, como é que nós vamos fazer para chegar a esse 100%? Val, quem ama, vai fazer um jeito
que essa doação chegue para a Canção Nova. Me dá uma dica aí para a gente encerrar o programa. Encerrando o programa, quero convocar todos os membros da família Canção Nova. Hoje é dia de jejum, de oração e de trabalho. Jejum e oração você já sabe como fazer. Como vai ser o nosso trabalho? Você vai divulgar a Canção Nova. Vamos colocar nas redes sociais as contas bancárias da Fundação João Paulo II. Quem é sócio, se pode, ainda hoje, faça a sua contribuição pelo boleto. Val, não consigo fazer pelo boleto hoje. Transferência bancária. contas.cançãonova.com. contas.cançãonova.com. Divulgue, espalhe. Você conhece alguém que pode colaborar hoje com a Canção Nova? Chegou transferência bancária no valor de R$10, no valor de R$25. Não tem valor estipulado. Não tem valor. O importante é a fidelidade de cada um de nós. Sabe que eu lembrei também? Se escutar uma música da Canção Nova nas plataformas digitais, ajuda a Canção Nova. Se você acessar o Canção Nova Play e assistir as palestras da Canção Nova, os programas pelo Canção Nova, também contabiliza alguma coisa para a obra. Claro que não é tudo que a Canção Nova precisa, mas já é alguma Mas já coisa. é uma ajuda. Né? Então a gente quer agradecer. O padre está com 8 dias, né, padre? Temos 8 dias úteis, Paula. Quero também convocar a família Canção Nova. Eu sei que o tempo é difícil, mas você que quiser e puder, ajude a Canção Nova. Você que não é sócio, clube.cançãonova.com, se torna um sócio aí dessa obra, para a gente continuar junto, remando, né? Porque a tempestade está aí, mas juntos e você ajudando a Canção Nova, a gente continua levando essa fé a tanta gente que precisa. Obrigada, viu, padre, pela tua presença. Presente Obrigada, obrigada, Val. Bom Sexta-feira, hein? É, bom fim de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. A gente está junto. Ainda, graças a Deus, os bancos e as lotéricas abertas. O pessoal pode ajudar a Canção Nova dessa forma. Deus abençoe a cada um. Vamos rezando bastante. Valeu, Ju. Beijo para você. Valeu, Sapinho. Vai se cuidar? Até daqui a pouco, né? Vai ficar, Até breve, vai ficar quietinho em casa? Vou jogar a chave fora e vou fechar o olho. A gente vai mandar um beijo aqui para você pelo Sorrindo para a Vida, pela TV, tá bom? Vou estar assistindo. Claudinha, encerrou o tempo, né? Um abraço para toda a equipe aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.